Quero compartilhar com vocês uma ministração que eu gosto muito. Eu preguei ela aqui na nossa igreja, não sei quem vai se lembrar, há uns 9 anos atrás, mais ou menos. Mas tem mensagem que eu preguei há muito tempo e as pessoas lembram até hoje, por causa, não sei, né? Às vezes lembram um exemplo que a gente dá. E uma mensagem que eu creio que vai abençoar a todos nós aqui. Está em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Quero falar, para quem me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Jair. Jair Vieira. Para quem me conhece, o meu nome também é Jair Vieira também. E o que acontece? Por que eu tenho esse nome? Por que eu tenho esse nome? Quando eu era pequeno, um pouco tempo antes de eu nascer, quando a minha mãe estava grávida de mim, o meu pai, ele queria colocar, eu sou o 7º filho, ele escolheu o meu nome, e o meu pai colocou o nome indígena nos meus irmãos. O nome do meu irmão, o terceiro irmão, é Guaraci, que significa sol em Tupi-Guarani. E meu pai viveu em Roraima, Rondônia, esses lugares assim do Nordeste, mexendo da região Norte, mexendo com ouro também e tal. E aí ele tinha muito envolvimento com comunidade, não comunidade indígena, com esse ambiente indígena, de nomes indígenas e tal. E tinha um prefeito de uma cidade que se chamava Pau-X. Era o nome indígena. E o meu pai ia colocar o meu nome de Pau-X. Acredita, queridos? Não, mas não é brincadeira, vocês estão rindo, porque não é com vocês. Mas o meu nome ia ser Pau-X. E aí, minha mãe, na semana de eu nascer, minha mãe disse, Leite, esse nome não é muito bonito, não. E tal. Não, Lourdes, mas é o nome do prefeito lá da cidade, uma pessoa importante. Aí foi um cantor cantar lá na igreja onde minha mãe e meu pai congregavam, um cantor chamado Jair Pires, que cantava aquela música Alma Cansada. Inclusive, ele já faleceu também. E meu pai e minha mãe gostaram muito das músicas que o cantor interpretou, que ele cantou, gostou, e decidiram colocar o meu nome de Jair, sob a influência ali do Jair Pires, né? Jair e Osana, era um casal que cantaram lá na nossa igreja. Inclusive, o nome Jair vem do hebraico, a versão dele grega é Jairo, em hebraico é Jair, que significa Deus ilumina ou iluminado de Deus. Nome legal, né? Assim, a tradução, né? Assim, o significado. E eu não sei se você gosta do seu nome ou por que você tem o nome que você tem. Felipe, sabe o significado do seu nome? O que significa? Não vai falar não, deve de que não é um nome, um significado assim. Uns gostam do nome que tem, outros não gostam. E nós vamos ler 1 Crônicas 4, 9 e 10, que fala de um cara que ele tinha um nome não muito legal. O nome dele era Jabes. Eu já vi alguns pronunciando Jabes. Vamos lá, versículo 9. Presta atenção no nome desse homem, na situação desse homem, na vivência desse homem. Um texto que tem muito a nos ensinar nessa noite. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família, mais ilustre que os seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, abençoa-me e aumenta minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. A minha versão é a Nova Versão Internacional, talvez na sua esteja mais ou menos assim, que o Senhor me abençoe, oxalá, o Senhor me abençoe grandemente, alargue as minhas fronteiras, que a tua mão esteja comigo, e que tu me livre do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E o que aconteceu? E Deus atendeu ao seu pedido. Quero falar sobre esse personagem hoje, sobre Jabes. Eu quero que você preste bastante atenção, porque essa é uma palavra muito importante. Essa palavra ela pode ser muito importante para você essa noite. Pode trazer resultados muito importantes para a sua vida. Vamos refletir, vamos procurar aplicação prática para a nossa vida e vamos orar para que Deus possa falar aos nossos corações. Inclusive, quero pedir que você feche os olhos nesse momento.
Pai amado, Pai celestial, nós estamos nessa noite em Tua presença e Te agradecemos por isso e desejamos que Tu, com Teu Espírito Santo, ministre ao coração de cada um de nós. Como Tu abençoou Jabes, como Tu mudou a sorte de Jabes, como Tu transformou aquele homem, como Tu concedeu o que ele havia pedido, que Tu ministre aos nossos corações essa noite, que Tu faça diferença em nós. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós vemos uma história interessante aqui no livro das Crônicas. Se você está lendo a Bíblia, assim, de Gênesis e Apocalipse, Crônicas talvez seja um daqueles livros mais difíceis, de mais difíceis leitura. E aí você vai ver, assim, no capítulo 4, Pérez, Esrom, Camir, Ur, Sobal, Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Aumaí, Laade. Esses foram, tipo assim, aquela parte mais parecida com lista telefônica na Bíblia, sabe? E depois do versículo 10, que foi o que a gente leu, 9 e 10, começa Quelube, irmão de Suá, gerou Meir. Tipo assim, está na parte da genealogia. Mas no meio dessa genealogia, o cronista para e diz, calma aí, eu não vou dizer só de quem que ele é pai, de quem que ele é filho, não. Eu vou ter que dar um intervalo aqui, fazer um parêntese aqui, para contar a história dele. Porque a história desse cara é uma história memorável. A história dele tem que ser relatada, a história dele tem que ser contada para as outras gerações, para as outras pessoas. Uma história memorável. Isso me inspira. Eu gostaria de ter uma história memorável. Eu gostaria que algum cronista, em algum momento, dissesse, não, calma aí, eu vou ter que parar aqui para contar um pouco a história do Jair, porque é importante que vocês saibam o que aconteceu com ele. E como é bom quando a sua história, as suas vivências, os seus problemas, as suas lutas, os seus desafios servem de inspiração para outras pessoas. Eu não tenho certeza que Deus quer tocar em você, abençoar você, transformar você, de maneira que a sua história, sim, inspire outras pessoas. O cronista narra essa história desse Jabes aqui. Começa falando de uma mãe que não teve um trabalho de parto muito fácil. E por causa das dores que ela teve no momento da concepção do seu filho, não sei se ela ficou com raiva dele, mas falou, vou colocar o nome dele de Jabes, porque eu sofri demais para ter esse bacurinho aí. Esse rapaz, ele me deu trabalho. A Daiane, a minha esposa, nós estamos para o segundo filho agora. E ela disse que não quer ter mais outro filho não, porque dá trabalho demais, a gravidez. Se pudesse ter filho sem a gravidez, né, não dá com a adoção. E a gente vê, por exemplo, o Christian hoje com 8 anos, bonitão, né, 7 anos, mas deu trabalho para ele sair, né, da barriga da mamãe, teve que fazer cirurgia. Existem alguns partos que são assim, menos trabalhosos do que outros. Tem mulher que tem 9 meses de enjoo. Outras têm pouco tempo de enjoo. Outras lutam com pressão alta durante os 9 meses da gravidez, diabetes, isso, aquilo, outro e tal. Eu não sei qual foi o problema que a mãe desse Jabes aqui teve. Mas eu acho que isso não ficaria registrado se fosse um probleminha pequenininho, só um enjoozinho da comida ali que ela teve. Eu acredito que talvez ela andou perto da morte nesse parto. Eu não sei se foi um trabalho de parto muito demorado, que às vezes tem um trabalho de parto que é rápido, né? E tem outros que passa horas e mais horas e o menino não nasce, era parto normal e tal. E ela colocou essa referência, essa etiqueta no menino. A etiqueta que colocaram nele, que você deu muito trabalho para sua mãe. Dores, eu vou fazer essa referência para você. Por causa das dores, você nasceu com muitas dores e sofrimento. Você veio ao mundo, eu dei a luz a você. Essa é a marca que ele tem, uma marca de sofrimento e de dor. E todo dia que alguém pronunciasse o nome dele, falasse o nome Jabes, o que viria à tona, o que viria na mente é dor, sofrimento, dor por ocasião do trabalho do parto, uma mãe amargurada, talvez uma mãe machucada, e que colocou esse estigma aqui no nome do filho, no próprio nome do filho. Essa seria a marca, seria a recordação. Era o que as pessoas chamavam ele ali diariamente.
E nós vemos uma história com começo difícil, um começo que não foi fácil. Indo de trás para frente, ou de frente para trás, de trás para frente, nós vemos que ele foi bem sucedido nos pedidos que ele fez para Deus. Ele abençoou, foi mais ilustre que os seus pares, inclusive. E existem pessoas que hoje são ilustres, que conseguiram conceito, que conseguiram respeito, que conseguiram conquistas em diversas áreas, mas cujos labores, cujas lutas, a maioria das pessoas sequer ficam sabendo como foi, não conhecem o começo da história, não sabem o sofrimento da infância, da juventude, né? Quem vê o profissional hoje, profissional liberal, com resultados, com os projetos realizados, não sabe o que passou para conseguir chegar onde chegou, e isso aconteceu com Jabes. Agora nós vemos aí ele em dois momentos, um primeiro momento de sofrimento, primeiro momento de insatisfação, mas houve uma transição, houve uma mudança em sua vida, uma mudança drástica, uma mudança que foi possível por causa de suas orações, que foram possíveis as mudanças por causa do agir de Deus na vida dele. E eu quero comentar com vocês sobre isso. Jabes foi mais ilustre, mais respeitado que os de sua família. Apesar das dores ali de seu nascimento, versículo 10, Jabes orou. Repita assim comigo, Jabes orou ao Deus de Israel. Oxalá Deus me abençoe. Senhor, me abençoa. Me abençoe. Alarga as minhas fronteiras, Senhor. Que a tua mão seja comigo, me livrando do mal, me protegendo. E Deus atendeu o que ele havia pedido. Queridos, Jabes estava vivendo um momento em sua vida, onde ele estava insatisfeito, inconformado, infeliz com a situação que ele estava vivendo. A situação que ele estava vivendo lhe proporcionava desconforto, inconformismo. Ele falou, não quero continuar desse jeito. E aí ele ora, Deus, eu não quero continuar do jeito que eu estou, muda a minha sorte. E eu te pergunto, você está feliz como você está hoje? No patamar que você está? A forma como você está vivendo a sua vida, ou como a vida tem vivido você, o seu contexto, o seu trabalho, seus pensamentos, a sua rotina, o seu dia a dia, os seus projetos, os seus sonhos, você está satisfeito? Se sim, glória a Deus. Se não está satisfeito, faço você voltar para a história de Jabes, porque ele ficou insatisfeito, mas ele fez algo a respeito, ele agiu, ele orou, ele buscou a Deus, porque muitas pessoas estão insatisfeitas, estão infelizes com a situação que estão, mas não fazem nada para mudar a situação, não fazem nada para mudar a vida. Alguns, a única coisa que fazem é reclamar da vida, reclamar da casa, reclamar das roupas, reclamar do corpo, reclamar da sociedade, reclamar dos parentes, reclamar de si mesmo. Só reclamam, mas não fazem nada para mudar a situação. Eu acho interessante esse momento de insatisfação dele. Uma insatisfação que o motivou a tomar decisões, a fazer algo, nem que esse algo fosse a oração. Não que a oração seja pouco, a oração não é algo pouco, mas foi algo absolutamente eficaz para que a vida dele fosse mudada. E lendo esse texto, nós podemos concluir a respeito do poder da oração para transformar uma vida, para transformar a sua vida, para transformar a minha vida. E já aconteceram momentos em minha vida que realmente eu estava insatisfeito. E você fala, e diz, chega aí e fala, cara, eu não posso mais viver assim, eu não aguento. Eu não nasci para viver desse jeito. Esse estilo de vida, essa forma de viver, a vida como eu estou levando hoje, não me traz paz, não me deixa ser completo, não me deixa ser pleno. Deus, muda a minha sorte. Me muda, Senhor, eu preciso da Tua bênção na minha vida.
Eu preciso que tua mão seja comigo, me guiando. Essa insatisfação, queridos, às vezes ela é até necessária. E muitas vezes a zona de conforto que nos conforta, às vezes nos limita, nos impede de ir além. E Deus permite que algumas coisas saiam dos trilhos, saiam dos conformes, para que então você possa ir além. Para que então você possa tomar decisões drásticas. Há pessoas que só tomam coragem, só conseguem coragem para tomar decisões drásticas quando as coisas pioram muito. Enquanto não tem acontece algo muito grave, a pessoa não toma uma decisão drástica. Então, às vezes, tem umas dificuldades que até Deus permite que a gente passe, para que a gente então ore e então tome uma decisão a respeito. É interessante você refletir, vem cá, como eu estou vivendo a vida hoje? O lugar que eu estou satisfeito? É assim que eu queria viver a minha vida? Quando você pensa nos teus sonhos de infância, que você queria ser quando crescer, e como você está vivendo a sua vida hoje, quem você é hoje, você está realizando o sonho de quando você era criança? Se não, se você está insatisfeito, eu quero te desafiar a fazer a oração de Jabes, como Jabes fez. E ele fez, e ele foi atendido. Veja que Jabes tinha fé, que a oração poderia transformar a sua vida. Que a oração era uma chave. Interessante que a Bíblia não fala de obras de Jabes que não seja a oração. E oração é uma obra importante também, e deve ser uma marca na vida do cristão. Fala para o seu vizinho assim, a oração pode transformar a sua vida. Fala para o Vinícius aí, irmã Linha. A oração pode transformar a sua vida. A oração tem poder para transformar grandemente, drasticamente, intensamente. A oração pode transformar, queridos, mas muitas vezes nós tentamos todas as outras ferramentas, e depois que tudo falha, só me resta agora orar. E é o último recurso que nós utilizamos, quando deveria ser o primeiro. Então, se hoje você está vivendo um conflito, um inconformismo em sua vida, a chamada nesse culto de domingo, essa noite, é para que nós utilizemos a oração como um vetor, como uma ferramenta, como um instrumento para a transformação. Ele tinha fé que a oração poderia mudar a sua vida, que Deus poderia mudar a situação dele. E você vai ver um pequeno detalhe, é a dependência que ele tinha de Deus. Ele ora a Deus porque ele crê que é Deus quem tem esse poder, ele pede a bênção do Senhor, ele pede a mão do Senhor, ele pede o livramento do Senhor. Você vê uma pessoa cristocêntrica, essa dependência do Senhor. E ele tinha fé que Deus poderia mudar a vida dele drasticamente. Irmãos, Deus tem poder para mudar a sua situação. Deus tem poder para mudar a sua vida completamente, drasticamente, completamente, queridos, não duvide disso. E eu estou aqui para dizer isso para você. Creia em Deus, creia no poder da tua oração. Então, ele decidiu orar. Jabes não apenas cria no poder da oração, mas ele orou. Existem muitas pessoas que creem no poder da oração, mas não oram, até que creem no poder. Até que eu creio que aquele remédio pode regular minha prisão, a atorvastatina, mas eu não tomo. O que adianta você crer que um remédio que a dipirona pode regular a temperatura do teu corpo, mas você não toma dipirona? É importante nós orarmos. Interessante o Júnior, que tem vindo da Ceilândia para cá nas sextas-feiras, orar com a gente aqui meia hora. Ele vem, percorre aí uns 30 quilômetros, ora, depois volta para casa. Demonstração da fé que ele tem na oração, da importância. Jabes decidiu orar. Às vezes nós não oramos, não porque nós não cremos no poder da oração, mas simplesmente porque nós não decidimos orar.
coloca o relógio para despertar. Eu não me acordo para orar de madrugada, eu não consigo. Você já tentou colocar o relógio para despertar? Porque você consegue acordar para ir para o serviço. Você consegue acordar para as razões as mais diversas. Até um WhatsApp que chega, você conhece ali o toque de madrugada, acorda, vai lá e acessa. Então a chamada é: decida orar. Temos nosso culto de orações de mulheres na quarta, 8h30, dos homens na sexta-feira, 10h30 da noite, depois do expediente. Ou mesmo, como diz em Mateus, entra na tua casa, no teu quarto, fecha a tua porta, mas nós precisamos orar. E existe algo em tua vida que só vai ser transformado quando você começar a orar. Existe algo na tua vida que só vai acontecer, só vai deslanchar, só vai se desenvolver quando você começar a orar. E enquanto você não ativar a sua vida de oração, não decidir orar regularmente, algo não vai acontecer. Jabes orou e orou com fé. Jabes orou a pessoa certa. Orou ao Deus de Israel. E é interessante que Jabes orou pedindo coisas grandes. Que o Senhor me abençoe grandemente, alargue as minhas fronteiras, que a mão seja comigo e me livra do mal. Ele pediu coisas grandes. Você tem pedido coisas grandes para Deus? Tem coragem disso? Crê nisso. Irmãos, eu não duvido do poder de Deus de me abençoar com coisas grandes. Sejam coisas físicas, sejam coisas espirituais, as mais diversas, coisas grandes que Deus me abençoou. Deus me abençoou muito, quando Ele me deu a minha esposa. Queridos, minha esposa é uma bênção de Deus, linda, maravilhosa, especial. Deus me abençoou muito quando eu casei com a Daiane. Mesma coisa quando Ele me deu o Christian, quando Deus deu os meus pais, deu vocês para estarem comigo. Teve muitas outras coisas, materiais também que Deus me deu. E assim, eu não gosto de ficar contando assim das bênçãos materiais que Deus me deu, que nem sempre soa como a gente gostaria que soasse necessariamente. Mas Deus tem poder para abençoar a hora que Ele quiser. Eu vou dar um exemplo. Quando eu tirei a minha OAB, a primeira causa que eu defendi, eu ganhei R$500. E o pessoal, nossa, que legal. A segunda causa que eu defendi, eu ganhei R$25 mil. Eu com 22 anos, com 3 meses de experiência, 6 meses de experiência na advocacia, não, uns 3 meses, 2 meses, e Deus abriu essa porta. E sabe o que eu fiz com os R$25 mil? Eu ofertei aqui nessa igreja, acredita, queridos? Ofertei. Não foram os 25, não, foram 23. 2 mil eu paguei umas contas que eu tinha para pagar e tal, 23. Foi uma bênção grande material que Deus me deu. Eu já vou ganhando uns 3 ou são 4 carros. Mas já ofertei uns 2 ou foi 3 carros também aqui na igreja também. Quem oferta carro, ganha carro como resultado, né? Tá, por que eu estou falando disso material? Porque eu quero engrandecer? Não. Mas eu poderia citar exemplos de diferentes áreas na minha vida que Deus me deu coisas grandes, na vida familiar, vida espiritual, na vida... Quando eu estou na academia, que eu estou levantando 40 quilos ali no supino, de cada lado, eu agradeço a Deus, querido. Não é porque eu estou forte, não. É pela saúde. É uma bênção grande de Deus na minha vida. 40 quilos não é muito não, pô, é pouquinho. O Vinícius carrega 60 de cada lado. Mas assim, é pela saúde, irmão, são muitas bênçãos que Deus me deu. Eu creio que Deus pode me abençoar muito. Deus pode me levar para qualquer lugar do mundo. Me abençoar ao mesmo tempo que eu creio que Deus pode me dar uma mansão no Lago Sul, eu creio que Deus pode me levar para ser missionário no Zimbábue. Eu estava conversando com os pastores essa semana passada na minha casa, um grupo de pastores de uma junta missionária, e eles estavam falando da missão na Índia, que meu sonho de adolescente era ser missionário na Índia. E eles falaram, pastor Jair, quem sabe se o pastor não vai para lá? Eu falei, pois é, quem sabe, vamos orar a respeito. Não duvido não, queridos. E já tinha um colega meu em Portugal me chamando, pastor, vem para cá ser pastor aqui em Portugal, aqui também com a gente aqui.
Eu estou em dúvida se eu vou para a Índia ou para Portugal. Vou orar a Deus, ou se eu fico aqui também. Deus muda, queridos, creia. Por que eu falo esse tanto de coisa para você? Creia que Deus pode mudar a tua vida. Deus pode fazer coisas grandes. Quando eu vejo o Ramon, que era vizinho aqui da nossa igreja, entrou no exército como soldado, humilde, simples. Fez o curso de aviação civil, já conseguiu mais de 300 horas aí de aviação civil, tem o brevet habilitado para aviação comercial. Aí qualquer hora tá voando aí lá nas American Airlines aí da vida, aí lá, tenho certeza que ele já tem voado comercialmente já. Então assim, Deus mudou a vida dele drasticamente. Nós vemos um jovem aqui da nossa igreja que se tornou um piloto de avião. Agora sim, nós temos outro aqui da nossa igreja também que está estudando medicina. Da mesma forma que, eu posso dar vários exemplos diferentes, mas friso, Deus pode fazer coisas maravilhosas na tua vida, coisas grandes, mas eu desafio você a orar, a não se conformar. Existe um inconformismo que é bom, tem um inconformismo que é bom, cara, eu não aceito, não vou viver assim, eu não posso viver desse jeito, eu não quero viver assim, é Jabes, é Dora, eu sou Jacó, eu sou trapaceiro, eu não quero ser Jacó, eu não quero ser Mara, amarga, eu quero que Deus mude. Deus muda a minha vida, eu preciso que tu mude a minha vida, senão eu não aceito mais. Deus muda-me, transforma-me, e Deus tem poder, queridos. A mão do Senhor é poderosa, Ele colhe as águas dos oceanos na concha da sua mão, mede o universo a palmos, as distâncias do universo, entre os conglomerados de estrelas. E Jabes pediu coisas grandes a Deus, e Deus, nossa Jabes, você está pedindo coisa material, você está pedindo para alargar suas fronteiras, você está pedindo, você tem que... Deus não reprimiu o pedido de Jabes. Deus é meu pai. Eu peço a Ele o que é espiritual. Eu peço porque Deus me deu os dons, que Deus me dê humildade, que Deus encha meu coração de amor, que Deus me oriente na pregação da palavra. Mas eu peço a Deus uma casa também, que eu ainda não tenho. Eu peço um carro que não dê tanto problema, que eu não tenha que trocar tantas pontas almocinéticas. Eu oro a Deus por um emprego melhor, posso orar qualquer coisa, que Deus é meu pai. E às vezes a gente tem uma humildade, às vezes desentendida, que a gente não entende bem, que pensa que por causa dessa humildade e simplicidade, nós não podemos pedir nada de material a Deus, e não é assim. Eu não estou pedindo, eu não estou orando aqui, ensinando para vocês aqui a teoria da prosperidade, mas você pode apresentar tudo. Olha, é agricultor. Senhor, eu oro pela minha propriedade, para que a minha produção produza, para que a minha plantação produza muitos frutos, que não haja nenhuma praga, que não haja, Senhor, que a chuva, pode até chover demais por aí, mais que aqui, isso na minha propriedade, chova só a quantidade certa. E você tem uma empresa, Senhor, abençoa a minha empresa, para que eu possa gerir bem, tomar as decisões corretas, abençoa os clientes, para que eles possam encontrar aqui a minha empresa com facilidade. Por que não? Senhor, abençoa os meus estudos, eu ainda estou na 8ª série, Senhor, mas eu já me vejo fazendo uma faculdade. Eu falo mal um português, Senhor, mas eu me vejo em outro país, falando inglês fluentemente, nem que seja como o Joel Santana, in the be front, in the behind, head and shoulders, the best shampoo contra caspa in the world. E eu estava vendo os americanos comentando o inglês do Joel Santana. Estava lá do Small Advantage, que é como é que é o nome do cara? Eu esqueci. Ele mostrou o vídeo para os americanos, e os americanos deram nota 1000 para o Joel Santana. Pô, o cara está se comunicando, ele nota 10 para ele. Então, assim, muita pessoa criticando, mas na verdade ele acertou. Então, para de permitir que as outras pessoas limitem você. E creia que você pode voar em altitudes maiores, que você pode ir mais profundo, que você pode ir mais rápido, que você pode ir além. E Jabes, ele creu nisso, e ele pediu que o Senhor o abençoasse, pediu coisas grandes, e Deus não reprimiu o pedido. Deus respondeu a oração dele, e não apenas respondeu, mas Deus atendeu. Então, meu filho, tu está pedindo isso? Eu vou te dar isso que você está pedindo, eu vou alargar suas fronteiras, a minha mão vai ser com você, e eu vou te livrar do mal. Deus respondeu a oração dele, e agora muitas vezes nós não recebemos, porque não pedimos, e eu não tenho dúvida,
que essa expansão na vida de Jabes abençoaria muitas pessoas. Tem pessoas aqui na nossa igreja que são empresários, que empregam pessoas, e eu quero que esses empresários avancem, porque se ele contratar 200 pessoas para trabalhar na empresa dele, seriam talvez 200 pessoas desempregadas, que agora vão ter um salário para sustentar a família. A bênção de Deus na sua vida vai reverberar em bênção para outras pessoas também. Você acredita nisso? Você é abençoado, você vai abençoar outras pessoas. A doçura de Deus na sua vida vai adocicar a vida de outras pessoas. Eu creio nisso, queridos, creio muito nisso. Deus quer fazer de você um abençoado e um abençoador. Em ti, Abraão, vou te abençoar, te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Mas em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Através de você as pessoas vão ser abençoadas também. Precisamos, contudo, de sabedoria no pedir. Tiago 4,13 nos adverte que às vezes nós pedimos e nem recebemos porque pedimos mal. Para gastar nos nossos deleites, pedimos irresponsavelmente. É muita coisa para falar, queridos, nem dá tempo de falar tudo, tintim por tintim não, mas vamos lá. Eu vejo Jabes vivendo um primeiro momento em sua vida, com dores, com limitações, com estilo de vida que haveria de ser vencido, abandonado, e que graças a Deus ele conseguiu, ele venceu isso tudo, certo? Que Jabes não queria ser mais o mesmo. Eu acho isso legal, quando você é alguém, mas chega uma hora que você fala, eu não quero ser mais esse alguém que eu sou, eu quero ser um alguém diferente agora, eu quero vencer essa primeira pessoa que eu fui. Eu fui Jabes até esse dia, mas eu não quero ser mais essa pessoa. Eu era conhecido desse jeito, as pessoas me etiquetaram com esse nome, com esse estilo, eu era essa pessoa, mas eu não quero ser mais assim, eu não quero mais agir assim. Ele percebeu que sua vida não estava do jeito certo, e eu acho isso muito interessante também. Essa percepção, esse feeling, onde ele olha e diz, olha, o que está errado não está certo, o que não está certo está errado. E não é para eu ser assim, eu estou sendo do jeito que não é para eu ser. Ele percebe, porque tem gente que está vivendo a vida errada, está tomando as decisões erradas, está caminhando para um buraco, e não percebe que a bebida está destruindo ele, que esse estilo de vida está destruindo ela, não percebe que está errado. Todo mundo percebe, menos a própria pessoa. E é bom quando você percebe que esse jeito não dá mais, que já deu, que agora você tem que ser diferente. Ele não queria ser mais o mesmo, e Deus o abençoou, e ele foi inclusive mais ilustre que os seus irmãos. Ele se destacou, possivelmente não era antes, mas se tornou, e ele saiu do patamar do ordinário para o patamar do extraordinário, do comum para o sensacional, da mesmice para um novo patamar de vitória. E às vezes a gente está no patamar do ordinário, do comum, da rotina, e estamos ali satisfeitos, mas convido você a buscar algo mais em Deus. O Senhor, me abençoe, Senhor. Precisamos tanto da bênção do Senhor. Como é bom você conversar com um homem abençoado, com uma mulher verdadeiramente abençoada. Como é bom quando você tem um pai abençoado. Como é bom quando você tem uma filha abençoada. Como é trabalhoso quando você tem uma filha endemoniada. Como é triste quando você tem um marido endemoniado. Como é bom quando você tem um marido abençoado, que tem a bênção do Senhor nas palavras, nas atitudes, que tem a bênção do Senhor no seu coração. Senhor, me abençoe. Senhor, alargue as minhas fronteiras, aumente as minhas terras, alargue as minhas fronteiras. E eu faço um paralelo, queridos,
em relação aos limites que muitas vezes nós temos ou que nos são impostos, os limites, os piquetes que nos foram colocados ou que nós temos, e às vezes a gente pensa, eu só posso ir até aqui. Eu vi uma foto uma vez na internet de um elefante que estava sendo segurado com uma corda, uma correntezinha fininha. Alguém já viu essa foto mais ou menos, né? Tipo, aí você pensa, o elefante a hora que quiser, ele sai daqui, ele pode quebrar, mas ele não quebra, ele não faz isso, ele aceita essa limitação. E muitas pessoas aceitam ser limitados. Foram colocados os primeiros piquetes ao redor da sua vida. Disseram para você que os piquetes eram esses, que as extremas eram essas, que os limites eram esses, e você acreditou, e por causa disso você não tem buscado algo mais. A história de Jabes é um convite para nós buscarmos no Senhor, que Ele possa expandir os nossos limites, alargar as nossas fronteiras. Será que o meu limite é esse onde eu estou hoje? Eu devo me limitar ao que eu vivo hoje? Eu devo aceitar esse limite que eu está hoje ao meu redor, ou eu posso ir além? Eu vejo aqui uma história de rompimento de limites, e quero estimular você a sonhar com limites expandidos. Sonhe quanto aos seus estudos, de fazer terminar o teu ensino médio, fazer a tua faculdade, por que não o seu mestrado, por que não o seu doutorado, pós-doutorado, aprender outros idiomas, por que não? Avançar no seu trabalho, avançar no seu conhecimento, avançar também no seu ministério, na sua vida espiritual, por que não? Porque não pode ser você a pregar nesse microfone aqui no próximo domingo, porque não pode ser você um pastor para essa Braslândia, que precisamos de pastores, de pessoas que tenham vocação, que tenham realmente uma palavra viva do trono para compartilhar com as pessoas. Salmo 2,8, o Senhor diz, peça-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra por possessão. O sangue de Jesus tem poder, queridos. Como é que Deus faz uma proposta dessa para nós? Não tem limites para Deus. Nosso Deus é eterno, nosso Deus é grandioso, e Ele procura pessoas que sonham, pessoas que sonhem, pessoas que creiam nesse poder dEle de enviar, de ir além, pessoas que tenham ousadia em suas orações. Alargar as fronteiras, às vezes também é alargar as fronteiras aqui na mente, expandir a mente, expandir o coração. Eu me lembro em Lucas 3, 10 a 17, fala de uma mulher encurvada. Ela tinha um problema nas costas que fazia ela ficar olhando para o chão assim. Ela andava assim, olhando para o chão, o tempo todo. Olha ali, Dona Maria, para o horizonte. Ela não conseguia olhar, porque estava olhando para o chão. Até que Jesus cura ela, e aí ela... Agora eu consigo olhar o horizonte. Agora eu consigo olhar além. E quando Deus te toca, Ele te cura. Você para de se sentir a mosca que pousou no cocô do cavalo do carroceiro. Você começa a perceber que você é um campeão, um vencedor. Você pode ir além, você pode ir mais longe. Você crê nisso, queridos? Amém? Eu vejo que antes de Jabes propriamente ser abençoado e ter os reflexos do lado de fora, algo aconteceu do lado de dentro, e primeiro deve acontecer dentro de você, na sua mente. Senhor, que a tua mão seja comigo, é a oração dele. Ele não pede só a bênção do Senhor, ele pede que a mão do Senhor esteja com ele. Esse aspecto da oração é um aspecto um pouco poético também, porque ele não pede, digamos assim, algo objetivo, uma bênção, tipo uma casa, uma propriedade, não apenas mais terras, mas ele pede a companhia do Senhor. E eu acho isso lindo, porque tem pessoas que depois de serem, entre aspas, abençoadas, se esquecem do abençoador. Depois que conseguiram a casa, o carro, os bens que queriam, os estudos que queriam, simplesmente
se esquecem daquele que tudo proporcionou. E ele pede a mão do Senhor. Teve um dia que eu pedi a mão da Daiane em casamento. Fui lá na casa da mãe dela, eu e o meu irmão, para eu criar mais coragem, foi comigo. Aí chegando lá, me dirigi à mãe dela, e eu falei que eu queria a mão dela em casamento. Aí qual a piada que todo mundo faz? Só a mão, você quer só a mão? Claro que é o corpo todo. Mas eu faço esse simbolismo aqui, essa analogia com a mão. Precisamos da mão do Senhor. Precisamos da mão do Senhor. A minha irmã Deuseni, quando ela estava doentinha, as últimas semanas dela, eu ia lá para o hospital, ela deitada, e aí eu sentado, deitava na cama assim, ó, e colocava a mão dela na minha cabeça. Aí ela ficava passando assim a mão, fazendo carinho na minha cabeça. Aí a gente ficava ali, o tempo passando, eu queria a mão dela, queridos, a mão dela, era o que eu queria. Eu não queria dinheiro dela, eu queria a mão. É triste, sim. A presença, a companhia. Os bens de Deus não é o principal. A mão dele. A mão, não adianta ter tudo e não ter a mão do Senhor. Uma mão que guia, que pega na sua mão. Eu pego o Christian, eu fico olhando a mãozinha dele, os dedinhos dele. Eu amo meu filho. Uma mão que corrige, e o Christian já sentiu o peso da minha mão algumas vezes também. A mão do Senhor, ela também tem essa aptidão para te corrigir, para te disciplinar. Sim, Senhor, se for necessário, me corrija. Eu quero a tua mão comigo mesmo assim. Uma mão que afaga. Mão que afaga. Talvez não precisasse, ou precisa muito, e a gente pensa que não, mas como sim precisamos do Espírito Santo Consolador, do Espírito Santo que afaga, dessa mão que afaga. Eu já ilustrei aqui o discípulo que reclina a cabeça sobre o peito de Jesus, e certamente Jesus afaga o cabelo dele, a cabeça dele. Jesus, nós precisamos da tua mão. Jabes ora, Senhor, e livra-me do mal. Livra-me do mal. E eu vejo a correspondência dessa oração dele com a oração do Pai Nosso. Livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Fala aos irmãos que existe um mal que é espiritual, um mal que é real, um mal que tem sido exitoso, que tem tido sucesso na vida de muitas pessoas, um sucesso para destruir, para estragar, para roubar, para matar, para destruir, e muitas pessoas, muitas famílias têm sido destruídas por esse mal. E Jabes, em algum momento, ele tem essa percepção desse mal, que esse mal é real, que esse mal é espiritual, mas que é ofensivo, que é agressivo. Ele percebe a sua vulnerabilidade. E ele pede, Senhor, me livra do mal, porque o mal é real, o mal é presente, o mal é rotineiro, mas contigo, se tu me livrar do mal, eu estarei bem, eu estarei feliz, é o que eu preciso. Mas muitos subestimam o mal, e sequer pedem a dependência do Senhor, a mão do Senhor, o socorro do Senhor. E todos os dias da minha vida eu preciso acordar e dizer, Senhor, eu preciso de tua mão, porque sem ti eu estou vulnerável, sem ti, Senhor, eu estou fraco, sem ti, Senhor, eu estou indefeso. A solução contra esse mal estava no Senhor. E a sua oração foi atendida. A oração que ele fez foi atendida. Assim, queridos, eu queria que você olhasse para si, não para o seu vizinho, para a sua vida, e orasse quanto à sua vida, apresentasse esses desafios, essas inquietudes, diante do Senhor, e acreditasse no poder do Senhor para mudar a sua vida. Sim, Senhor, alarga as minhas fronteiras,
Senhor, me abençoe grandemente. Senhor, que a tua mão seja comigo e que tu, Senhor, me livre do mal. E quão glorioso é quando o Senhor atende esse pedido e faz essa transformação na sua vida, na minha vida. Jabes orou, e eu quero orar com vocês agora em nome de Jesus.